Salve, salve, rapaziada. Cá estamos para mais um vídeo aqui no canal do Marcelo da Arquibancada. Nesse vídeo vamos falar do Landim, que meteu a cara de novo para cobrar os jogadores. Mas foi uma conversa tranquila que eu fiquei sabendo, né? Vou falar para vocês já já. Vamos falar também do esquema que o São Paulo vai utilizar amanhã no jogo decisivo com o Fluminense. Vamos falar de alguns jogadores, os que estavam lesionados, como eles treinaram, se tem condições para enfrentar o Fluminense amanhã. Vamos falar da renovação de alguns atletas e também das contratações do Flamengo, né? Vamos falar do Alan, do De La Cruz. E vamos começar logo falando do Landim, né? O Landim meteu a cara de novo, foi cobrar os jogadores empenho, dedicação para a partida de amanhã, cobrou união, perguntou o que estava acontecendo no elenco, sobre os problemas que estavam acontecendo com alguns jogadores, se ele poderia ajudar, que o momento é de união. Os jogadores responderam que o momento é de união, que eles estão unidos sim, que vão fazer o máximo, a dedicação, 100% de profissionalismo amanhã no jogo. Pelo que eu entendi, 100% de profissionalismo é porque tem o clima de união, a paz foi selada, né? Mas é aquilo, né? Aperto de mão, todo mundo aperta a mão lá, principalmente o Gabigol, o Davi Luiz. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas sabe como é que é, né? Não se dão bem, não adianta. Mas isso é que é importante, a união dentro de campo, o que os dois vão fazer depois do campo, depois do treinamento, com a vida deles lá, entre eles, isso é problema deles. O que interessa é eles se dedicarem, honrarem a camisa do Flamengo e deem essa classificação de presente para a torcida. Tá bom? Que tá tanto agoniada. Gente, sobre o jogo de amanhã, o São Paulo treinou, tive informações hoje sobre o treino fechado, tá? E eu já desconfiava disso, não vai ser diferente, tá? Já digo de primeira mão aqui para vocês, Pedro não joga, está relacionado, está 100% para o jogo, mas vai ser barrado, tá? O Flamengo vai jogar só com um centroavante, só com o Gabigol na frente, com 5 jogadores no meio de campo. São Paulo vai repetir a formação, a tática e o esquema, né, mais aprimorado no treino de hoje, que enfrentou o Fluminense no 0-0, onde o Flamengo amassou o Fluminense, né, mas ficou naquele arame liso e não conseguiu fazer a penetração e não conseguiu fazer o gol no Fluminense. Aconteceu aquele empate 0-0. Então o Flamengo deve ir a campo amanhã, já vou dizer logo a formação, né, com 5 jogadores de meio de campo e só o Gabigol lá na frente. O Flamengo jogou contra o Fluminense naquele 0-0, com o meio de campo foi Pulgar, Thiago Maia, Gerson e na frente Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Como o Everton Ribeiro não tem condição de jogar os 90 minutos, treinou hoje, vai ser relacionado para amanhã, mas acredito que se entrar, deve entrar nos minutos finais, dependendo do que estiver acontecendo no jogo. O Flamengo, de repente, eu vejo assim, o Flamengo vencendo, o Fluminense pressionando ele, o São Paulo querendo mais posse de bola, passa a botar o Everton Ribeiro para manter a posse de bola, o toque de bola, prender a bola, ou no pior do cenário, que eu imagino, o jogo está empatado e já nos minutos finais, nos acréscimos, ele colocar o Everton Ribeiro numa eventual cobrança de penalidade para decidir a classificação, colocar ele no lugar de algum jogador que não bata pênalti. Então, vou passar para vocês os 11, né, que ele treinou hoje para enfrentar o Fluminense. Revezou o Matheus Cunha com o Santos. Eu já digo aqui de primeira mão para vocês que se tiver uma eventual penalidade, é melhor ele escalar o Matheus Cunha como titular, porque o Santos ele não é bom de penalidade, ele não pega nenhum pênalti, ele se mexe antes, ele não tem a paciência de esperar a cobrança do jogador, ele sempre se mexe antes, o que facilita a cobrança do treinador, dos jogadores adversários. Então eu manteria o Matheus Cunha, e também não é porquê, né, de tirar o Matheus Cunha, foi muito bem nas partidas agora, principalmente contra o Cruzeiro, né, onde ele vetou praticamente 2, 3 gols do Cruzeiro.
mantendo assim um empate na partida, onde o Cruzeiro poderia ter vencido. Então eu não sei se ele vai com o Matheus Cunha, tá? Mas Matheus Cunha, Santos, Varela, Fabrício Burgo, Léo Pereira volta, confirmada a volta de Léo Pereira, de primeira mão para vocês, Léo Pereira confirmado, e Ayrton Lucas. No meio de campo ele treinou com Pulgar, Thiago Maia, Vitor Hugo. Na frente, Gerson, Arrascaeta e Gabigol. Mesmo esquema, mesma tática para enfrentar o Fluminense, só com a entrada do Vitor Hugo no lugar do Everton Ribeiro. Agora é o seguinte, eu já venho dito para vocês em alguns vídeos, né, sobre o aproveitamento do São Paulo com o Gerson. Eu acho muito pouco o Gerson ficar só sendo garçom, servindo de apoio ali para as investidas do Ayrton Lucas ao ataque. Acho muito pouco, acho que ele tinha que botar o Gerson mais à frente, mais perto dos atacantes, nesse jogo, caso, mais perto do Gabigol e do Arrascaeta, né, para eles pressionar a saída de bola do Fluminense e para mais penetração e mais criatividade ali na frente da zaga do Fluminense e assim facilitando e dando mais assistências para o Gabigol fazer o gol do Flamengo. Se Deus quiser, o Gabigol vai salvar a gente amanhã. Eu acho que amanhã é o dia do Gabigol, jogo grande, ele nunca foge dos jogos grandes. Eu acredito que amanhã que o Gabigol vai fazer uma grande partida. É o mesmo esquema que ele vai utilizar, né, com o Gabigol lá na frente. Lembrando a vocês que nesse Fla-Flu, que o Flamengo foi 0-0, o primeiro jogo da Copa do Brasil, o Pedro não estava jogando, ele estava machucado, nem no banco estava, né, o que facilitou esse esquema que o São Paulo fez, né, e da opção dele pelo Gabigol, porque o Pedro ele não tem a velocidade do Gabigol, ele não se movimenta muito como o Gabigol, e nesse esquema que o São Paulo fez nesse jogo, né, que ainda está tentando implantar e não conseguiu, pela má forma física dos jogadores e a má vontade que estava até explodir essa guerra entre o Davi Luiz e o Gabigol, a saída, a pressão na saída de bola do Fluminense exige velocidade, né, o que o Pedro não tem. Então facilitou muito isso, né? Então é isso aí, rapaziada. Não deve mudar muito a escalação do Flamengo para amanhã. Tá? O Flamengo deve ir a campo, como eu falei para vocês agora, com essa formação, com o Vitor Hugo no lugar do Everton Ribeiro, a Arrascaeta na frente, junto com o Gabigol, e o meio de campo formado com o Thiago Maia, Pulgar e Gerson. Tá bom? Rapaziada, o Arrascaeta está muito bem, treinou muito bem, tá empolgado para a partida, tá? Sabe que tem muita cobrança em cima dele, então ele está querendo fazer uma grande partida amanhã, eu acredito muito nele. Meu medo é só o ritmo de jogo, né? Tem treinado com intensidade, mas o ritmo de jogo, né, que ele perdeu nesse tempo agora que ele ficou parado. O Everton Ribeiro treinou também, como eu falei para vocês, vai ser relacionado para o jogo. O Léo Pereira também, muito bem, tá? Agora vamos falar, rapaziada, de alguns jogadores aí que parece que o São Paulo não conta mais, tá? Eu já vinha falando aqui para vocês de primeira mão, e o Marinho vocês já sabem, né, que está afastado, né? Mas como eu falei para vocês, o salário dele é grande, é muito alto, né? Seria o maior salário do São Paulo, 850 mil. O São Paulo não tem condições de pagar esse salário. O São Paulo queria que o Flamengo pagasse metade do salário do Marinho, o Flamengo não quis, que já foi uma grande notícia, né? Só faltava esses dirigentes cometerem mais esse erro de ainda ter que pagar metade do salário do Marinho para ele jogar para outro clube, né? E esfriou. Marinho, quer dizer, o meu medo, né, o que eu já sabia, né, que o Marinho vai ficar encostado aí recebendo essa proposta, mas eu tive uma informação que parece que o mundo árabe vai fazer uma proposta agora no meio do ano, o que encheu os olhos do Marinho, né? Então, que isso aconteça e que esse jogador saia logo do Flamengo e pare de causar problemas. Agora, quanto ao Pablo e o Rodrigo Caio, São Paulo não conta mais com os dois jogadores, né? O Pablo, por ser lento nesse esquema dele, ele acredita que o Pablo não vai se adaptar nesse esquema, é um jogador lento. O Flamengo joga numa marcação defensiva, linha alta lá na frente,
e está sempre, com isso, está sempre sujeito a contra-ataque, sem velocidade, o adversário em velocidade, e ele acha que o Pablo e o Rodrigo Caio, de primeira mão para vocês também, Rodrigo Caio, inclusive, já está aberta a negociação, já abriu negociações com o São Paulo. São Paulo se interessou pelo zagueiro, tá? Mais para frente eu dou mais informações para vocês, mas de saída quase certas, Pablo e Rodrigo Caio. Sobre as contratações do Flamengo, gente, Flamengo com o Alan parece que o Flamengo já tem tudo acertado, como eu falei com vocês, com o jogador, mas apareceu uma concorrência que eu disse para vocês que é o Palmeiras, ninguém tem falado. Palmeiras sim enviou a proposta para o Atlético Mineiro, enviou uma proposta ao jogador, né, mas parece que a proposta do Flamengo seduziu mais o jogador tem vontade de jogar no Flamengo, mas apareceu essa proposta do Palmeiras, eu não sei se a vontade dele, se o Atlético Mineiro recusar as propostas do Flamengo, como tem recusado, o Atlético Mineiro não quer vender ele para o Flamengo, entre Flamengo e Alan está tudo certo, apareceu o Atlético Mineiro, o que vai dificultar muito essa negociação, parece que vai se estender mais, agora que o Palmeiras pintou na jogada, né? Então essa novela vai durar muito tempo e o Flamengo está parado. Eu venho falando aqui para vocês que o Flamengo precisa urgentemente de um plano B, C, D para o Alan, para o De La Cruz, tá? Mas falando do De La Cruz, eu tenho uma notícia boa. Né, os representantes do De La Cruz estavam aqui no Rio de Janeiro, gostaram da proposta que o Flamengo fez ao atacante. E a boa notícia é que o River Plate parece que vai ceder sim. Parece que o River Plate vai aceitar. Não é nem aceitar a proposta do Flamengo. Tive informações que o River está irredutível em baixar a proposta, em aceitar a proposta do Flamengo, né, que a princípio é menor que o River quer. Mas o Flamengo está querendo esse reforço de qualquer maneira, quer dar uma resposta à torcida e parece que o Flamengo vai, o Landim vai abrir os cofres mesmo e vai fazer essa proposta, aceitar essa proposta do River Plate. Parece que a negociação vai ser concretizada. O que eu avisei para vocês, que já venho dito, que do histórico de lesões do De La Cruz, é um jogador que se machuca muito, entendeu? Estou muito preocupado com essa contratação, ninguém fala nada. Entendeu? Todo mundo eufórico com a contratação, mas eu digo de primeira mão para vocês, é uma contratação perigosa sobre esse fato das contusões, que ele sofre muito com lesão no joelho, a contusão que ele tem parece crônica no joelho. Enfim, vamos ver no que vai acontecer. Rapaziada, eu estou muito confiante para a partida de amanhã contra o Fluminense, né? Eu tive informações que a reunião foi muito positiva, tá? Não tem imagens ainda, não vi imagens, mas parece que teve uma conversa do Sampaoli com os 11 que ele treinou antes da partida e teve uma pequena conversa assim, num grupo de 4, 5 jogadores. O Gabigol chegou a conversar com o Davi Luiz, conversaram ali sobre a partida, sobre o treinamento, enfim, isso me animou muito, né? Espero que isso vá a campo amanhã. A torcida está muito ansiosa. Está um frio danado, essa chuva toda aí no Rio de Janeiro. Eu olhei até a meteorologia, dei uma olhada na meteorologia, parece que o tempo vai estar bom amanhã na hora do jogo. Parece que não tem previsão de chuva amanhã. Facilita muito o toque de bola do Flamengo. O gramado do Maracanã sofreu muito com essas partidas, né? Mas parece que teve uns ajustes lá no gramado, mas não fez sol, então o gramado parece que vai estar molhado, né? Bem molhado. Vamos ver como é que vai estar o clima amanhã. Então é isso aí, rapaziada. Volto com mais notícias em breve, tá bom? Tudo sobre esse jogo decisivo do Flamengo com o Fluminense amanhã, pelas oitavas finais da Copa do Brasil. Lembrando a vocês que o empate, a decisão vai para os pênaltis. Decisão vai para os pênaltis, não tem prorrogação. Tá bom, rapaziada? Então eu convido a vocês que está me assistindo pela primeira vez, convido a vocês a assinar, a se inscrever no canal. Você também deixa aquela curtida aí que é muito importante para o crescimento do canal. Acione o sininho de notificação para receber a chamada dos vídeos que entram a qualquer hora. Tá bom, rapaziada? É isso aí, uma boa noite para vocês. Volto em breve. Saudações rubro-negros.